Olá, está no ar mais um Contraponto, seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa, hoje para novamente discutirmos os assuntos que foram destaque, os assuntos que receberam manchete de capa dos principais meios de comunicação da última semana aqui no Brasil. E os temas de hoje, sem dúvida nenhuma, estão ligados à questão política, esta que tanto está recebendo a atenção da mídia e de todos os outros campos sociais. Primeiramente, nós vamos destacar as manchetes para depois eu apresentar a nossa mesa, a mesa dos professores aqui do Centro Universitário Franciscano, que vão fazer o ponto e também o contraponto. Para começarmos, vamos falar de Graça Foster, ela que já colocou o cargo à disposição da Dilma 2 vezes. Vamos discutir essa questão. Na sequência, no segundo bloco, você não pode perder. Vamos falar sobre Bolsonaro, que diz não temer processos e faz novas ofensas. Logo depois, no terceiro bloco, como já é de costume aqui no nosso programa do Contraponto, vamos tratar de esporte. O Grêmio depende de liberação e não dá prazo para concretizar compra da Arena. Um assunto interessante para nós, os gremistas. Eu digo para nós porque aqui somos compostos por gremistas. Mas esses são os temas, esses são os assuntos que temos aqui. E a minha banca é composta por dois professores da nossa instituição, ambos com o mesmo sobrenome, a professora Larissa Pereira, à minha direita, não é? Ela que é do curso de Serviço Social, Assistente Social, e à minha esquerda hoje, pela primeira vez, pelo menos na minha presença, da apresentação desse programa, à minha esquerda o professor José Maria Pereira, ele que é do curso de Economia, professor doutor do curso de Economia aqui da nossa instituição, e que estão aqui comigo para que debatamos e possamos falar sobre esses assuntos. O primeiro deles, uma sugestão nossa mesmo, dos próprios colegas aqui, é o grande tema de debate hoje em nível nacional e, por que não dizer, em nível mundial, a cabeça mais importante, talvez, da Petrobras, Graça Foster, talvez eu digo, porque pode não ser, coloca o cargo à disposição, mas a Dilma ainda não se posicionou, professor Pereira. Por quê? O que está acontecendo? Olha, Maicon, Larissa e telespectadores, eu li um artigo que fazia uma metáfora, né, do que está acontecendo atualmente no país, né? O papel da presidente Dilma seria mais ou menos, todos viram o filme, né, o Titanic, quando o navio está indo a pique e o maestro pede que a banda continue tocando como se nada tivesse acontecendo. A posição da Dilma parece mais ou menos isso, né? A Petrobras literalmente está indo a pique, né? A gente vê a própria cotação das ações da Petrobras, que é uma coisa absurda, a queda das ações da Petrobras, e a presidente Dilma insiste em não fazer absolutamente nada em relação à Petrobras. No caso, é difícil a gente dizer, não existe nenhuma comprovação que a Graça Foster seja responsável ou que esteja envolvida com essas propinas lá na Petrobras. Mas, obviamente, né, que toda a equipe diretiva da Petrobras hoje está sob suspensão. E num caso em que a gente sabe que isso atinge violentamente o mercado financeiro, era mais do que na hora. A própria Graça Foster já pediu demissão mais de uma vez para a Dilma, e a Dilma, por uma questão provavelmente de amizade ou algo assim, ela acaba mantendo a diretoria, toda a diretoria da Petrobras e a própria Graça Foster, e com isso a empresa está indo para o fundo do mar, como foi o Titanic. Mas também tem uma questão, professor e Maicon, que é em relação... O nome da Graça Foster, até então, ele não foi comprovado pelas investigações de envolvimento com os processos de corrupção, né? Por que ela colocaria, então, o cargo à disposição, Larissa? Pelo desgaste? Pelo desgaste, pode ser, mas alguns levantam a hipótese de que também ela gostaria de ver a própria presidente Dilma sinalizar, né, a sua importância, valorizar a importância dela naquele cargo, nessa posição que ela ocupa hoje. E tirar ela desse circo. Não, eu acho que... E fortalecer essa gestão. Eu acho que, na verdade, ela não tem mais condições objetivas para continuar dirigindo a Petrobras.
pelo contexto, né, pela conjuntura. E o melhor para a Petrobras, para o próprio país, é que ela saia. Não, obviamente, o que a Dilma está tentando, talvez, é preservar ela, né, porque, obviamente, ela saindo agora seria quase como um atestado de culpa. Mas existem outros ingredientes que agora, recentemente, têm sido colocados, que é agora não me recordo o nome, uma ex-funcionária da Petrobras, que hoje que era assessora direta do Paulo... do Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. E abriu a boca, né? Não, e ela teria avisado a Graça Foster e a diretoria. E ela disse que tem provas e tal. São vários e-mails. São vários e-mails. Comprovando, inclusive, com dados bem esclarecidos então, a respeito das propinas. No mínimo, ela foi omissa nesse processo, né? Então, eu acho que realmente, não há mais condições. Né? Eu acho que o momento ele já está passando, né? Tá. Dessa gestão atual da Petrobras permanecer em virtude das próprias ações que estão em queda, né? Então, isso é muito ruim para o país. Então, eu acho que a Dilma pensar no equilíbrio dessa gestão, de manter a gestão para também não dar um aval de que esta não é uma boa gestão nesse momento, eu acho que talvez daqui a pouco mais seja um tiro no pé. É interessante que a imprensa não tem discutido as causas exatas da manutenção da Graça Foster. Nós estamos aqui, não é? Sim, a gente só pode especular. A Dilma tem fama de boa administradora, de boa gestora, ela carregou isso durante um certo tempo, né? Mas não é o que está demonstrando agora, quer dizer, a pior coisa que pode acontecer durante uma crise é não fazer nada. E a Dilma não está fazendo absolutamente nada e a Petrobras está, como eu disse, naufragando. Há uma situação, e o problema é que depois de um navio chegar lá no fundo do oceano, não tem como içar mais um navio do tamanho da Petrobras. Então as ações da Petrobras, Maicon, Larissa e telespectadores, só para ter uma ideia, não faz muito tempo, as ações da Petrobras valiam R$40. E agora? Ontem as ações da Petrobras estavam sendo vendidas a R$8,50. R$8,50, quer dizer, isso qual é a sinalização que está acontecendo isso? Olha, porque grande parte das ações da Petrobras são de estrangeiros. E uma coisa fundamental é a credibilidade. O que a Petrobras está perdendo é a credibilidade. Com isso, ela está perdendo o conceito de grau de investimento que ela tem e os investidores estrangeiros estão pulando fora. Então, o outro lado da moeda é isso. Por que o dólar está subindo? O que tem a ver isso com a Petrobras? Tem a ver que o pessoal está vendendo desesperadamente as ações, geralmente fundos estrangeiros estão vendendo as ações da Petrobras e estão trocando isso por dólares. Né? Então há uma demanda maior por dólares e isso faz com que desvalorize, no caso real, em relação ao dólar. Por exemplo, ontem fechou a 2,70 praticamente. E não há ninguém que indique, veja, se a Dilma está com dificuldade de gerenciar essa crise, né, que é o que nos parece. Mas o mercado precisa de um sinal, sinal. Assim como não tem ninguém para orientar ela, a Dilma, nesse momento. Ela já escolheu o seu novo ministro da Economia lá, certo? E ele não tem nenhum papel. E o ministro também, nós discutimos em alguns programas anteriores, que ele era o sinal de que o mercado precisava. Mas o caso da Dilma, pelo que eu li pela imprensa, depois que ela foi eleita, ela já atendeu o ex-presidente Lula 3 vezes. Mais do que qualquer ministro dela. Tá? Tem ministro que leva 9 meses para ser atendido, já atendeu 3 vezes. Então, quer dizer... O Lula tem algo a ver com isso? Não, eu não sei. Porque a afirmação do senhor nos leva a pensar nisso. Eu estou dizendo, tu perguntou com quem é quem? Tu perguntou assim, será que ela troca ideias? Não tem ninguém para aconselhar ela? Eu só posso supor que se ela se encontrou 3 vezes com o Lula num período de uma semana, um pouco mais do que isso, 15 dias... Supostamente eles não conversam só sobre trivialidades. É óbvio que a Petrobras deve ter surgido sobre a economia do país que está não a bancarrota ainda, mas... Mas se a gente pensar a partir nessa perspectiva, a gente também tem que nos reportar a história de que a Dilma, não aceitou a indicação do ex-presidente Lula para o ministro da Fazenda. Né? Então, daqui a pouco mais, tem outras questões que envolvem essa alteração da gestão da Petrobras. Talvez ela não digeriu o nome do Henrique Meirelles,
porque o Joaquim Levy, né? Levy. O Joaquim Levy, ele também fez parte num quadro de segundo escalão da primeira gestão do Lula. Primeira gestão do Lula. Então, quer dizer, o Lula não era contra o Joaquim Levy, certamente. Agora, a outra pergunta que me vem à cabeça, professor Pereira. Bom, Graça Foster fora. Muito bem, vamos pensar nisso. Será que não há falta de nomes para a Dilma? Não, já existem nomes sendo veiculados pela imprensa. Quem seriam esses? Um nome que foi veiculado, eu li hoje na internet, é o presidente da Vale do Rio Doce, tá? Que é uma grande empresa e tal, e seria um nome que poderia... É uma estatal, a Vale? A Vale hoje não, a Vale hoje já é privada. Totalmente privada. Totalmente privada. É uma das maiores exportadoras brasileiras, tá certo que hoje passa por uma situação não tão boa pela queda do preço das commodities e tudo mais, como minério de ferro, né, sobretudo, mas seria um nome, né, quer dizer, a gente vê que a Dilma está tendo dificuldades de colocar nomes que sejam aceitáveis pelo mercado. Ela quer pegar nomes assim de grande peso, né, como lá o presidente do Bradesco, que também não aceitou, né, e agora ela tenta pegar o presidente da Vale. E o senhor tem alguma perspectiva de um nome que o senhor acha interessante? Não pensando no que a mídia está nos informando, mas o senhor, a partir da sua experiência, professor Pereira, quem é que o senhor acha hoje que teria braço forte para assumir esse cargo? Olha, ou quem sabe uma equipe conjunta num momento como este, ao invés de uma única pessoa, uma equipe então para resolver... Não sei. É que, na verdade, eu acho que a gente olhando à distância, assim, existem coisas complicadas. Eu também não é fácil para a Dilma resolver todo o emaranhado político e, digamos, e até mesmo funcional, porque esses funcionários da Petrobras que estão delatando agora, na verdade, existe talvez até um certo revanchismo em relação à Graça Foster, porque quando a Graça Foster assumiu, ela mudou toda a diretoria também. Sim. Quer dizer, então agora teria que remodelar de novo toda a empresa. Então, quer dizer, isso aí é mexer num vespeiro, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa que vai para lá, ela tem que ter muita autonomia de voo, né? E eu acho que é difícil, assim, a Dilma, pela personalidade dela, até porque ela foi ministra das Minas e Energias, ela não se meter nesse negócio. Então, a grande dificuldade é esse, quer dizer, um ministro ou um presidente da Petrobras, ele vai querer independência, né? E será que isso é possível? Só que é fato que o nome dela está em xeque, né? Da Graça Foster está em xeque, até porque teve manifestações do Procurador-Geral da República que também contribuiu muito para Mas eu acho que até para manchar ainda mais a imagem dessa gestão. Mas contribui até, do meu ponto de vista, para segurar um pouco mais a Graça Foster. Porque se a Dilma demitisse a Graça Foster, dava razão para o Janot. Mas, em compensação, para o investidor... Sim. Isso para o mercado brasileiro e não só para a Petrobras, para o mercado isso mancha ainda mais. Porque a gente sempre fica pensando assim, mas às vezes o Ferroni, que não está aqui presente, mas esse negócio de ações só para coisa de rico e não sei o que mais. Mas deve se lembrar que tem o pessoal que aplicou o FGTS na Petrobras. Hoje a gente já tem, além de ações que a gente tem nos Estados Unidos contra a Petrobras, a gente já tem ações de sindicatos aqui no Brasil por causa da questão do FGTS. E também tem a questão dos trabalhadores da própria Petrobras, né? Então, à medida que cai as ações, também tem implicação na vida desses trabalhadores. E os fornecedores da Petrobras estão tendo dificuldades. Estamos vendo o problema aqui em Charqueadas. Que são 1.000 empregos diretos e 5.000 empregos indiretos prejudicados. Tem uma campanha agora para arrecadar cestas básicas para o final de ano desses trabalhadores. Para a comunidade de Charqueadas. Então, tudo somado, não se justifica essa demora em resolver o problema, que parece aparentemente muito simples, né? Porque ser presidente da Petrobras deve ser um salário bastante razoável. Eu aceito, já posso me candidatar aqui, se ninguém quiser. Eu voto no senhor. Tá certo. Já temos 2 votos aqui. Muito obrigado pela confiança. Tá bem. Gente, nós encerramos o primeiro bloco assim, dentro do nosso tempo. Voltamos já na sequência para outro assunto, para uma polêmica que circulou nas redes sociais, enfim, não só nas redes, nos bares, nas ruas do Brasil inteiro. O Bolsonaro, né, que diz que não teme processos e faz nova ofensa. Vamos falar sobre isso e também com a presença do professor Alexandre Macar, que já está aqui no estúdio e vem aqui para a mesa no segundo bloco.
Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, aqui no canal 15, na TV Unifra. Você está acompanhando o nosso programa agora com a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Ele, então, que chegou agora para nos saudar e nos alegrar com as informações e o seu ponto de vista a respeito do tema, de um dos temas mais polêmicos que circularam nas mídias ao longo da última semana. Estamos falando de Bolsonaro. Eu não preciso falar muito, o nome já lembra, todos nós já conseguimos imaginar a ofensa dele, não é? E as últimas ofensas, as últimas informações a respeito dele, mas ele diz que não teme processos e não teme nenhum tipo de retaliação, Alexandre. Você que chegou agora, não é? Deve ter lido muita coisa sobre este sujeito, eu diria assim, neste momento. E qual é o seu ponto de vista, Alexandre, a respeito das ofensas dele? Será que ele pode falar o que ele... né? Ele pode utilizar essas expressões ofendem, não ofendem? E a sociedade? A gente estava dizendo aqui agora há pouco, no intervalo, né, de que as pessoas, entre aspas, compram o discurso dele. Isso acontece? O que tu pensa sobre isso? Primeiro que é lamentável. Né? É o que eu acho que boa parte da população que tem uma visão humana e que pensa na própria relação política, que não deve cair para, ainda que muitas vezes caia, né, para um tipo de discurso agressivo como esse, tem. O Bolsonaro vem de uma ideia de que ele está sob qualquer tipo de discurso, que ele é coerente no seu discurso. Mas as últimas entrevistas mostram justamente a incoerência por parte dele. Se ele diz que, né, teve um projeto de lei lá que, né, previa um aumento da pena para aquele que cometesse o aborto, não, o estupro. Né? Enfim, como um representante de uma boa parcela da população, ele chega, né, em microfones, pede para ser gravado e ofende uma rival, né, que, aliás, é uma rival já histórica dele. Sim, né? Maria do Rosário. Não é a primeira vez que ocorre. Deputada do PT, né? E mulher. Então, essa implicância com a relação de gênero que ele tem em relação ao gênero feminino, e não só o feminino, né, a qualquer outro gênero que não seja o do macho dominante, como parece que ele quer ressaltar no seu discurso, é algo que tem que ser, sim, investigado, punido, porque, né, é a única forma que se tem de tentar estabelecer um tipo de contraponto a essa visão que ele traz e macula, de certa forma, a imagem do Congresso, que já é tão maculada nessa história. Candidato mais votado do Rio de Janeiro, aí que está a questão. Larissa, professor Pereira, não sei quem gostaria. Ladies first? Não.
ele, o que eu percebo nos discursos dele, que ele se diz liberal, né? Liberal em todos os sentidos. O que é esse liberal? E o que é esse liberal? O liberal revestido por um certo machismo. Né? À medida que ele faz um apartheid entre os gêneros, né? O gênero feminino e o gênero masculino, sendo que ele pactua com a ideia de que no mercado de trabalho o homem deve ganhar mais mesmo porque ele não engravida, porque ele não tira licença maternidade, que ele não causa prejuízos para as empresas. Então, isso fortalece um discurso muito arcaico, em que as mulheres historicamente lutaram para alcançar um patamar de igualdade. E que eu acho que essa que foi uma das grandes lutas travadas entre ele e a Maria do Rosário. Porque a Maria do Rosário, né? Uhum. Maria do Rosário, ela trava uma luta, uma bandeira, pela bandeira não do feminismo, que a gente deixa isso muito claro, mas pelos direitos iguais, pelos direitos do homem e da mulher. Então, à medida que ele disse que ela teria ofendido inicialmente, que ele, em virtude da ofensa, se manifestou daquela maneira como uma forma de retaliação. Mas quer dizer que ele precisou, ainda em reportagens, ele pergunta, mas seria a melhor forma, então, de responder à deputada Maria do Rosário? Daí ele disse, bom, era o que ela merecia. Mas como assim é o que ela merecia? Isso para mim me causa ainda muita angústia e constrangimento, vergonha alheia, assim, porque ele nos representa. Pois é, o PT entrou com uma representação contra o Bolsonaro, professor Pereira. Justa? Olha, antes de falar assim, eu não sei... direito, eu não li nada, não vi nada sobre esse episódio, né? E fiz questão de não me informar sobre esse episódio, né? Porque, nesse caso, eu até vou trazer um personagem aqui um pouco engraçado, em certo sentido, mas por outro não, né? Que é o do general Figueiredo, que foi o último presidente militar, né, que nós tivemos. Saiu, acho que em 85, acho que ele saiu. E aí perguntaram para ele no final do governo qual é a frase, o que ele queria deixar, qual é a mensagem que ele queria deixar para o povo brasileiro. Ele disse assim, eu quero que me esqueçam. Eu aplico essa frase ao caso do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que um sujeito como o Bolsonaro é um sujeito para ser esquecido, entendeu? Eu acho que, na verdade, a mídia acaba fazendo o jogo que interessa para ele, que é aparecer. De tempos em tempos, como ele não tem nada, do meu ponto de vista, que possa ser... louvado, eu acho, ou valorizado, né? Ele tem que criar como é que chama isso? Um artifício? Um discurso. Como é que um fantoche? Uma performance. Alguma coisa assim. E a mídia ávida por sensacionalismo acaba entrando nesse caso. Porque essa discussão provavelmente aconteceu lá com a Maria do Carmo. Essas discussões, se não tivesse sido repercutido pela mídia, não teria maiores consequências, né? Agora, eu acho que, por outro lado, assim, o Bolsonaro representa um percentual, que eu acho que, felizmente, é pequeno hoje, né, que é um resquício ainda da ditadura militar. E eu acho que pode se ligar esse episódio do Bolsonaro, de algum modo, com o relatório da Comissão da Verdade, que saiu agora, né, recentemente, né, e que aí a gente está vendo, por exemplo, divergências em membros da Comissão da Verdade em relação à lei da anistia. Quer dizer, não se pode realmente processar mais ninguém, ou é possível processar aqueles que cometeram crimes comprovados, né, como em outros países fizeram? Então essa questão está voltando. E aí, por exemplo, o Clube Militar lá do Rio de Janeiro já se manifestou e tal, de certa maneira, numa linha tipo o Bolsonaro. Então quem que o Bolsonaro, na verdade, representa? Ele representa esse resquício do passado da ditadura militar, que deve ser esquecido. Por isso que eu digo, para mim, a melhor coisa que se pode fazer é não falar nele, esquecer. Eu acho que isso é muito perigoso, professor, porque o que acontece? Ele pode representar um resquício da ditadura militar, mas ele representa uma parcela muito grande da população que votou nele.
Foi mais votado. Que ele foi um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, será que dentro da conjuntura política, ele como uma figura política, ele pode ser um resquício do passado, mas ele tem uma gama de sujeitos que apoiam essas posições. Mas Larissa, ele vai se eleger sempre, porque ele tem um determinado percentual da direita reacionária, né, que supostamente é pequeno, mas que para um deputado só, essa direita vota em bloco dele. Professor Pedro, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo dela no sentido de devemos esquecer. Olha, nem a ditadura a gente deve esquecer. Né? Não, esquecer, eu me refiro a ele. A figura dele. Não dá espaço para ele. Não podemos esquecer a figura dele, porque são figuras como essa que devem ser problematizadas, discutidas e, enfim, condenadas. Isso sim, algo tem que ser feito. Não pode passar ileso assim e achar que está moralmente superior a qualquer outro tipo de discurso. Sem querer te interromper, já te interrompendo. Tu acha que o pessoal que vota no Bolsonaro, tu pode ter o melhor argumento do mundo. O Papa, se vier fazer um discurso, obviamente não vai convencer esse pessoal, que é o pessoal que já tem essa visão. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que quanto mais a gente der... cobrir isso aí, professora. Eu acho que o que eu quero dizer, eu não sei se isso aí é bom ou é ruim. Na minha, tem dois lados. Né? É que esse que vocês estão apresentando, esse programa Contraponto, eu estou apresentando do outro lado. Claro. Então, o outro, fica para mim sempre essa parte mais polêmica. O outro lado é essa, quer dizer, devemos esquecê-lo, né? Quer dizer, não dar espaço para um demagogo desses, ou devemos entrar no jogo deles? É dele. Eu acho que não entrar no jogo, mas observá-lo, divulgar aquilo que ele diz e criticá-lo. À medida que a sociedade, à luz da divulgação, da ampliação da visibilidade do discurso desse sujeito, pode sim cercear esse discurso, controlar esse discurso e não elevar esse discurso a algo que será compartilhado por eleitores. Né? E não minimizar isso. Não, pelo contrário. Não podemos. E a mídia está correta nesse ponto. Né? Claro que o enfoque maior e o destaque maior saiu da mídia, sim, mas as redes sociais, professor Pedro, abordaram isso de uma forma... É um ambiente de discussão muito interessante. Impressionante. Porque, na verdade... esse discurso, ele vai minando a cabeça das pessoas. Ele vai minando. Então, hoje ele pode ter um percentual de eleitores e amanhã esses eleitores serem ainda maiores. Então, esse percentual... A minha tese é que quanto mais tu falar nisso, mais vai engrossar o número de eleitores. Mas para isso... Essa é a minha tese. Não, eu não estou dizendo que essa tese seja verdadeira, mas é uma hipótese, entendeu? Mas é mesmo que falar da Dilma, professor. Então vamos falar da Dilma. Mas a Dilma é presidente do Brasil, obviamente não tem como deixar de falar dela, né? Eu acho que na verdade, eu na verdade não falo da Dilma, eu falo sobre a política econômica, os resultados, a gestão, ou no caso, a indecisão e tal. Né? Mas é uma questão ética do Bolsonaro. Mas aí eu acho que a questão do Bolsonaro, por exemplo, quando o PT processa, que foi essa pergunta que o Michael me fez ali, eu não queria entrar bem na questão partidária, porque é uma questão partidária, essa questão partidária, na minha opinião, não dá em nada isso daí, né? Porque fica assim, aí fica a questão ideológica. E talvez por não dar em nada, é que ele também faça isso. Claro, ele sabe disso. Né? Então, essa não vai dar em nada. Tudo não dá em nada. Acho que aí quem teria que entrar, não sei se a OAB ou o Supremo. Eu não sei se o Ministério Público teria condição de fazer. Acho que teria que ser alguma coisa mais lá para cima. Eu também não. Hoje o Ferroni faz falta nesse sentido. Que talvez ele pudesse nos dar uma luz. Não, o Ministério Público ele poderia eventualmente entrar com uma ação no sentido de achar que isso aí tem um interesse público, né? Mas um processo contra ele tem um interesse público. Mas aí a questão ideológica é muito difícil de separar. Mas tem um movimento muito grande de conselhos, por exemplo, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele lançou uma nota repudiando o discurso do deputado Bolsonaro e, para além disso, também está alinhando parcerias com outros conselhos, com outros espaços representativos da população para encaminhar, para fazer parceria para essas representações. Que aí eu acho que aí funciona, quando tem vários mecanismos, várias ferramentas que se auxiliam e que conjuntamente vão encaminhar uma representação. Mas enquanto que ele for deputado, ele vai ter o espírito de corpo do Congresso protegendo ele e ele tem a imunidade parlamentar, só o Supremo pode derrubar isso. Então, e como ele vai sendo constantemente reeleito, a reeleição é um problema sério. Mas nós temos que destruir a futura reeleição dele. Quer dizer,
aí a discussão precisa... Pois é, mas aí entra o meu caso. Ou a gente está desconstruindo ele, ou está ajudando a construir. É difícil, entendeu? A gente saber, falando nele, né? Tá bem. Encerramos dentro do nosso tempo o segundo bloco, nessa discussão do deputado Jair Bolsonaro, não é? Ele que representa o Rio de Janeiro. Mas, na sequência, vamos mudar totalmente de foco, vamos para o campo do esporte, com uma temática central, o Esporte Clube, né? Porto Alegrense, o Grêmio, depende da liberação e não dá prazo para concretizar compra da arena. Uma questão também política aqui do Grêmio. É um dos assuntos que nós vamos trazer depois para falar sobre o esporte. Mas também vamos fazer um pequeno link com a questão do UFC. O professor Alexandre trouxe a sugestão para nós. Nós vamos abrir um espaço também para discutir isso, o UFC que acontece em Porto Alegre, aqui na capital gaúcha. Voltamos já. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. De volta ao terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre esporte. A gente costuma utilizar esse terceiro bloco para falar sobre esporte, não sempre, mas hoje nós temos um assunto que chamou muita atenção, tem a ver com o Grêmio, que depende de liberação e não dá prazo para concretizar compra da arena. Professor Pereira, uma sugestão para falar do Grêmio, não é? Que está aí com um problema político, podemos assim dizer? O que o senhor acha? Quer dizer, o Grêmio já tinha um problema econômico, né? Agora passou a ter um problema político, né? Econômico que era... Quer dizer, houve uma discussão aí se realmente essa questão do contrato com a OAS não era uma jogada política, né? Do Romildo Bolzan e do Fábio Koff e tal, que na verdade isso era só para ganhar a eleição, né? E ficou esse suspense, digamos assim, né? Suspeita, melhor, né? No ar. E aí todo mundo tá... Quando é que fecha o contrato? Quando é que o conselho se reúne, etc. E agora, essa semana, saiu agora nos últimos dias a declaração do próprio Fábio Koff dizendo que não tem prazo, mas que o prazo era janeiro, mas que agora não sabe, e jogando como a responsabilidade na questão da Petrobras, a Operação Lava Jato, né, que foram indiciados até mesmo, se não me falha a memória, o presidente da OAS e vários diretores, etc. Então, ele disse, enquanto isso não for resolvido, então nós não podemos liberar o Olímpico enquanto que a OAS não liberar a Arena. E aí fica esse jogo de empurra, né, que eu acho que é uma coisa muito complicada para uma equipe que vai entrar o ano que vem, assim, já... com vários jogadores importantes que não vão permanecer, ainda mais essa se não sabe se fecha ou se não fecha o negócio. O ideal seria que em janeiro tivesse tudo resolvido para quando começasse o campeonato já, pelo menos saber ter um horizonte, porque o Grêmio diz que vai economizar, enquanto que o Internacional diz que vai gastar,
embora aparentemente não vá manter o Abel, né? Mas vai gastar. O Grêmio diz que vai poupar, mas o Grêmio vai poupar se fechar o contrato com a OAS, né? Porque senão não faz sentido. Muito bem. Alexandre, o Grêmio tem problemas demais e pensar em títulos diante de tantos outras questões a serem resolvidas fica difícil, né? Essa é a dificuldade que o clube vivencia, não agora com esse episódio da Arena, vivencia já há um bom tempo, né? São mais de 10 anos nessa busca por um título de expressão nacional, né? Tirando os campeonatos regionais. E realmente entender como foi feito o contrato inicial, que foi a partir do presidente Paulo Odoni, inaugurado às pressas um estádio que não estava pronto, o gramado, né, na inauguração levantava, né, uma vergonha mundial aquilo. Se desmanchava. Depois uma trajetória de um estádio que é gigantesco, que não lota nunca, nem o jogo da seleção brasileira lá lotou, né, que dirá os jogos do Grêmio, que não tem um time à altura da seleção brasileira, mas ainda que tem o técnico da última Copa. Então, a questão é complicada realmente, Michael. Eu costumo, assim, crer numa imagem de identidade do treinador em relação ao elenco, né? Tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Isso é muito importante, né? A escolha de um treinador que traga essa identidade e que transmita um mínimo de confiança para o torcedor. Agora, se sairmos desse espaço, talvez tático, né, que a gente destaca aqui, a gente vê um horizonte tenebroso e talvez sem uma perspectiva tão curta de resolução. Tem uma questão que não foi levantada, mas uma hora dessa a empresa levanta, eu não estou colocando suspeição sobre ninguém especificamente, mas se a OAS pagava a propina para vencer licitações, contratos, etc., será que só foi em relação à Petrobras? Pois é. E se querem... Eu acho que o telespectador inteligente sabe onde eu estou querendo chegar, não posso ir mais além, né? Bom. E aguardar que isso se resolva... Isso é um prejuízo para o Grêmio, porque imagina quanto... E o torcedor, né, Larissa? E para o torcedor em geral. Onde fica o torcedor? É uma indefinição. Porque o torcedor pode até aceitar disputar, digamos assim, títulos menores, digamos só o Campeonato Gaúcho. Não tem condição, evidentemente, de montar uma equipe para disputar o Campeonato Nacional. Entendeu? Mas em troca do quê? De ter um estádio grande e tal. Vamos sacrificar 1 ano, 2 anos e depois vamos montar um time grande e tudo mais. Essa é a ideia. Mas nessa indefinição, como convencer o torcedor? Por isso que eu achei que esse assunto era interessante. Não, é interessante, assim como também é interessante a indicação do professor Alexandre, porque nós teremos a edição do UFC, né, combate em Porto Alegre no ano que vem, em fevereiro. E eu não deixaria de abordar isso também, porque foi uma sugestão e o professor Pereira já disse em programas anteriores que não gosta dessa luta. A gente respeita o ponto de vista dele, mas nós temos 2 admiradores aqui à minha direita. Não, eu também respeito o ponto de vista, quero dizer isso. E o Alexandre, e o Alexandre trouxe... opinião só. Eu só quero destacar, né, Michael, que o professor Pereira está no seu direito de não gostar de determinado esporte, mas certamente tem telespectadores que admiram o futebol assim como admiram o UFC e outros esportes. A discussão eu que sequer aqui... classifico o UFC como esporte. Essa é a discussão. Essa é a discussão classificação não é esporte, que gera o contraponto. Exato. Né? A ideia é essa. Porque, afinal de contas, o UFC ele pode não ter toda aquela questão tradicional das artes marciais, mas ele tem, sim, uma regra. Né? E o esporte ele é calcado num conjunto de regras arbitradas, né? E isso configura, né? Como um esporte como qualquer outro. Agora, né? Trazer e levar as disputas do UFC lá para Roma Antiga, eu acho um pouco aí já é um pouco, eu até acho que é um pouquinho antes da Roma Antiga. Lá, eu acho um pouco mas Alexandre, vamos destacar, né? Certo. Ingressos a priori um pouco elevados, o valor não é um ponto de vista meu, estou expressando aqui, é uma afirmação minha, mas esse é um esporte caro a princípio, não é um esporte barato. Eu quero destacar, Michael, assim, em geral, as atividades esportivas, elas são caras. Né? Os próprios partidas de futebol agora, elas estão num valor alto. Assim, né? Não, tu tem que se preparar para ver um jogo de futebol. Tu não pode chegar ao final de semana, vou lá ver o jogo. Se tu não tiver dinheiro, né, não vai. Sim. Agora, a questão dos valores do ingresso, eles correspondem
aquilo que outros eventos de nível internacional, como é o caso, cobram. Né? Então, nesse ponto, eu não sei se seria um problema. Claro que, por exemplo, eu não vou ir assistir, apesar de gostar de ver, né? Mas acho que para Porto Alegre demorou também para vir o evento. É um grande evento para a capital. Demorou o evento para vir e isso coloca o Porto Alegre também nesse cenário que tem lutadores e que, enfim, é importante para a visibilidade. A Larissa também gosta muito, né? Certo. Ela gostaria de falar um pouco. E que nós temos um representante gaúcho dentro do UFC, né? Fabrício, o nome dele? Fabrício Verdun. Verdun, eu não me lembrava o sobrenome. É isso, né? Verdun. Que ele é o campeão interino dos pesos... Pesos pesados? Pesados, né? Pesados. Campeão. E ele que vai ser, a princípio, ele seria anfitrião, o anfitrião da festa em Porto Alegre. E acho que é um evento importante e que é um evento que vai trazer muita mídia e, além da mídia também, vai trazer investimentos na própria cidade, né? Vai circular mais dinheiro na própria cidade. Eu acho que isso é importante para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Professor Pereira, ela disse que o evento vai trazer a mídia. Eu tenho uma leitura que a mídia que trouxe o evento, né? Porque eu acho que... Minha opinião, eu acho que realmente a Rede Globo inventou esse esporte no Brasil, né? Inventou esse esporte porque fez um convênio com a TV americana e inventou esse esporte no Brasil. Eu sei que vão me linchar os apreciadores aí. E outra coisa que ele devia, em relação ao preço dos ingressos, para fazer o contraponto, eu acho que devia ser muito barato isso. Porque o pessoal não tem nem luva de boxe, é só joelhada, é basicamente o corpo, comparado com o tênis, por exemplo, que é um esporte caro, o hipismo, que é um esporte caro, o golfe é um esporte caro, mas isso aí... E o que tem por trás, né? O que vem toda por trás, uma estrutura, tem uma provocação. É provocação, só provocação. E tem muitas mulheres que apreciam o UFC. É verdade, inclusive em Santa Maria. Pois é, as mulheres estão perdendo a feminilidade, né? E a postura feminina. As mulheres dando pontapé e socos. Eu acho que a gente, novamente, está avançando num terreno que antes era só masculino e que a gente está mostrando a nossa força mais uma vez. Tá bem, gente, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, tá no calor da hora. Vou ficar por aqui, senão vai... Nosso telespectador, muito obrigado. Eu quero agradecer aos professores, não é, pelo bom humor também, de nós constituirmos aqui um discurso, um diálogo de ponto e contraponto. Olha, esse tema gerou um ponto e contraponto aqui, e esse é o nosso objetivo do programa. Então eu agradeço os professores que sempre de uma maneira muito cordial conseguem elevar esse discurso e dessa maneira trazer conhecimento, ponto de vista, sim, cada um como o seu, para você que está em casa nos assistindo, prestigiando mais essa edição do Contraponto aqui na TV Unifra. Muito obrigado para você. Você assiste o nosso programa também na rede social, no YouTube, nesse endereço que está aí em sua tela. Esse programa que vai ao ar, hoje é terça, é a gravação do programa aqui no estúdio, aqui na TV Unifra. Amanhã, quarta-feira à noite, às 10 horas, nosso programa está no ar. E a reprise na sexta-feira e no domingo, às 10h30 da noite. Não perca nosso programa, aguardamos sua sugestão de pauta e também suas críticas. Por favor, mande para a gente, serão muito bem-vindas. Até o próximo programa. Tchau, tchau.